que quando o jovem rico chega para Jesus e pergunta, mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus traz preceitos da lei, a observância de alguns mandamentos, em vez de falar que a salvação dele seria pela fé. Será que Jesus havia mudado a dinâmica da salvação de fé para obras? Esse é o tema do vídeo de hoje. Seja bem-vindo a mais um episódio das dificuldades bíblicas. Ficar comigo até o final. Pessoal, vamos lá. Texto na tela. Jovem rico, conversa dele e Jesus. Diz assim o texto. E eis que alguém, aproximando-se, perguntou, mestre, o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E aí diz o texto, e ele lhe perguntou, mestre, ou lhe perguntou, quais? Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante. Esse texto bugou a minha mente por muito tempo. Eu pensava, por que Jesus não chegou e falou, ó, você quer a vida eterna? Crê em mim, eu sou o filho de Deus, é por fé, não por obras. Esse texto bugou a minha cabeça e eu quero compartilhar com vocês a resposta, o que Deus trouxe ao meu coração. Duas verdades nós vemos nesse texto. A primeira, o que Jesus queria que o jovem rico reconhecesse, aqui está o ponto central do texto, era você precisa de um Salvador. Ninguém conseguiria cumprir a lei em sua totalidade sem sequer nunca cometer um erro. Porque quando nós falamos da lei, nós não falamos apenas dos 10 mandamentos. Nós falamos de toda a lei, ok? De Moisés. Inclusive os 10 mandamentos, que é a base para todas as coisas. Então, Jesus, ele está tentando falar para esse homem, ei, ó, você precisa reconhecer, você precisa do Salvador, porque você não vai conseguir cumprir todas essas coisas. Só que a resposta do jovem rico, ela foi diferente. Em vez de ele falar assim, puxa, é verdade, é impossível cumprir toda a lei, eu preciso de um Salvador. Não, ele pergunta quais. Então Jesus traz uma lista de alguns dos mandamentos. E o jovem rico responde, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Então Jesus ele passa para a segunda coisa. Vendo que aquele homem ele foi orgulhoso e não reconheceu a sua necessidade de um Salvador, então Jesus vai além. Ele diz, se quer ser perfeito, vá, vende o seu bem, vende tudo que você tem e dá aos pobres. O que Jesus estava dizendo é, na verdade, você não está conseguindo cumprir os mandamentos. Você não está amando o próximo. Você tem colocado outras coisas à frente de Deus. Então Jesus estava estampando na cara daquele homem que ele de fato não era quem ele se dizia ser. E mais uma vez, em vez desse homem reconhecer que ele precisava de um Salvador, que realmente ele não observava toda a lei, ele faz o quê? Ele foge. Ele retirou-se. Ele não estava disposto. Então Jesus ele não estava dizendo que a salvação agora era por obras, era por fé, ok? Contudo, Jesus estava confrontando a maneira que aquele homem via a fé e via a vida com Deus, porque toda a lei ela apontava para Cristo não apenas no seu aspecto de enquanto sombra, né, que aponta para o bem futuro, como diz o livro de Hebreus, mas também, ok? Mas também o aspecto da não observância total que os homens conseguiriam cumprir. Segunda verdade que isso aqui mostra, Jesus estava confrontando também a não obediência daquele homem. Jesus estava dizendo para ele, ó, na verdade você não obedece a minha lei, a sua fé, aquilo que você chama de fé,
apesar de estar desajustada, você precisa de um Salvador, Jesus também estava dizendo, ela não está sendo seguida por obras, porque você não está cumprindo nem o básico. Você está amando outras coisas em vez de me amar. Então Jesus confronta duas coisas. Ele confronta aqui a dinâmica de crença do jovem rico, tentando mostrar para ele que ele precisava de um Salvador, que a lei sempre apontou para Cristo. E segunda coisa, o texto mostra que Jesus estava tentando mostrar para ele, cara, na verdade, você não me obedece e você precisa me obedecer. Então Jesus faz um convite. Faça isso que eu estou dizendo e vem e siga-me. Me obedeça, caminhe comigo. Eu tenho algo diferente para a sua vida. Então, repito, Jesus não estava mudando a dinâmica de salvação. A salvação é por fé e não por obras. Contudo, Jesus estava confrontando a maneira que aquele homem cria e a maneira que ele vivia. Porque, inclusive, apesar da salvação ser por fé e não por obras, as nossas obras, elas precisam seguir a nossa fé. Como diz Tiago, a fé é consumada pelas obras. Essa é a explanação desse texto. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações. Te espero no próximo vídeo.